Eu sou a Louise Silva, esse é o Cadu Marques, né? Eu sou uma das guardiões da memória, que fez parte da turma formada pelo IEST. Também faço história na UFMA, sou produtora audiovisual, entre outras coisas. O Cadu, ele é uma liderança quilombola, lá do Centro dos Violas, não é isso? Um quilombo de Santa Rita, que é um município próximo aqui a São Luís, poucos quilômetros, né? E ele é escritor, multiartista, produtor audiovisual e também ele cursa licenciatura em teatro na Universidade Federal do Maranhão. E hoje ele vai nos dar a honra de falar sobre os processos, né, criativos dele que levaram à construção desse livro, que é um livro de poemas e que vai falar sobre temas super interessantes, como a própria cultura quilombola do território de onde ele veio. E é importante destacar que não existe só uma cultura quilombola, mas várias, né? Então, ele vai falar sobre questões muito específicas do território dele, como, por exemplo, a produção da farinha, que é uma produção de subsistência, né? Que abastece ali aquela comunidade. Entre outras, enfim, outras questões da própria família dele também, principalmente das mulheres da família dele, a mãe, a avó, outras figuras, né, femininas também. Primeiro, eu vou deixar o Cadu, caso ele queira também complementar a apresentação dele, né? E aí depois a gente parte para algumas leituras do livro, tá bom? Obrigado, Louise. Gente, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos a este espaço, né? A este momento. Eu acho que é isso, é um espaço de troca mesmo, né? A gente tá aqui para falar, mas também tá para ouvir vocês, né? Um espaço formativo também, né? E aí, quando eu tenho a oportunidade de estar nesses espaços com a galera de secundaristas, né? A galera das escolas, é massa porque a gente volta também nesse lance da nossa adolescência, da nossa juventude, e que muitas vezes a gente não tinha oportunidades como essas, assim, né? De ter essas vivências artísticas, de estar pensando em produção artística, de estar pensando em escrita, né? Estar pensando nas nossas vivências e experiências como possibilidade mesmo, assim, de construção de uma vida futura, né? E aí a Louise já falou muito bem de mim. Eu sou Cadu Marques, eu sou esse jovem multiartista que tenho tentado caminhar mesmo, né, em meio a esses percursos que me atravessam, me reconhecendo dentro da minha trajetória, dentro dos meus processos criativos, artísticos. Então, para mim é muito importante estar aqui, muito importante também estar ao lado da Louise também, que é uma referência, né, uma jovem que também tem feito um trabalho, um movimento muito potente no meio artístico, né, no meio histórico aí dos estudos e das pesquisas que ela está envolvida. Então, eu espero que a gente consiga, assim, um fluxo legal e que vocês, por favor, também perguntem, né, correspondam aqui com a nossa troca, nosso bate-papo. Acho que é isso. É isso. Eu li o livro, né, e vocês também vão receber alguns exemplares através de um sorteio que vai ser feito ao final do debate. E aí, eu lendo, assim, o livro, e Cadu é um livro, assim, que ele causa sensações, né, como se tivesse cheiro, textura, cores. Inclusive, as ilustrações, elas são muito interessantes, assim, foi a Andressa no meio, né? E eu gostei muito. E aí, eu vou ler aqui. Acho que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Dessa questão das sensações do cheiro que esses poemas, eles despertam na gente. O nome do poema é Fogareiro. Sol de meio-dia. Aquele calor que não há quem aguente. Centro dos Violas. Pedreiras. Santa Rita. Presente. Panela no fogareiro, mais rápido que o fogão. A gente respira e está pronto o feijão. O vapor subindo, o cheiro rodando. Chama a Vó Maria, que o comer está no ponto. É dia feliz, é sorriso grande, nós comemorando e o sol radiante. Um dia de cada vez, aqui vai se vivendo. É poeira que roda, desce e bate, e o povoado vai entendo que tudo é questão de cuidado para manter viva a nossa história e ela não ir se perdendo. Então, essa questão do cheiro, né, da mesa posta numa família grande, essa questão da fartura, que não é monetária, né, mas é um outro tipo de fartura e abundância
que os nossos povos conseguem usufruir, mesmo às vezes em meio a ausências, né? Mas também eu acho que essa conexão com a natureza que povos quilombolas têm entre outras comunidades tradicionais acaba, na verdade, é possível subverter essa lógica de ausência com os próprios recursos da natureza, né? Então, essa questão da produção da mandioca, por exemplo, que eu queria que tu falasse um pouco, né? Porque o Cadu, ele tem um filme, um curta documentário chamado Ouro, em que ele vai mostrar como acontece essa produção da farinha no território dele, né? E como a família dele, entre outras famílias, se sustentam a partir dessa produção. E aí eu queria, Cadu, que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do ouro e também dessa própria cultura, né? Então, o lance, é isso que a Loise também fala, uma coisa que é muito importante de ser ressaltada, né? De que quando a gente está pautando essas territorialidades quilombolas, a gente tem que entender a diversidade desses espaços, né? Dessas manifestações que habitam, né? Esses territórios, as culturas. E aí a produção da farinha d'água, que é essa farinha amarela, né? Que a maioria dos maranhenses comem, tem em casa, é uma produção muito comum dentro desses territórios tradicionais, né? Nos povos originários também. Mas cada um tem suas especificidades, né? E aí, particularmente, a cidade de Santa Rita é conhecida como a terra da farinha. Leva esse símbolo também, assim, a nível de estado. Isso não quer dizer que a farinha produzida na cidade de Santa Rita é melhor do que as outras, mas tem umas briguinhas assim, né, meio gostosas quanto a isso. Mas aí a produção da farinha, que é a produção da mandioca, desde a minha infância, isso fez parte, né, das minhas vivências ali. Essa questão de ir para a roça, de plantar a mandioca, de colher, de fazer parte dessa vivência na casa do forno, torrando a farinha, sempre foi algo que fez parte do meu cotidiano ali, né? Na minha infância, na minha adolescência. E aí, em um dado momento, eu comecei a entender esse espaço como um espaço muito importante, assim, não só para minha família, mas para o meu território. E aí, é quando eu tenho contato, assim, com essas linguagens artísticas, como o audiovisual, a escrita, o teatro. E eu comecei a entender por que não pensar um trabalho audiovisual que eu conseguisse levar isso que eu acho tão importante para mim, para minha família, para minha comunidade. Por que eu não posso levar isso para outras pessoas também, né? Para que outras pessoas possam entender como é que acontece essa produção, por que ela é tão importante nesse processo de subsistência mesmo dessas comunidades, porque no título inicial desse curta documentário eu falava ouro, uma produção árdua e desvalorizada. Porque eu entendia que é uma produção literalmente árdua, é um processo de muito trabalho para se produzir a farinha d'água, e é um processo que depois de pronta, quando ela é vendida, ela para mim e para quem produz lá no nosso território, ela não é vendida no valor que pagaria o serviço que é feito ali, né, para essa produção. E aí quando eu falo o serviço, é desde a plantação da mandioca na roça, quer dizer, é desde roçar o espaço do terreno dentro do território, para esperar o tempo certo de plantar, para esperar essa mandioca crescer, cultivar, arrancar, levar ela desse lugar para a casa do forno, onde ela é colocada de molho, depois ela vai para o processo da feitura da farinha de fato. Então tudo isso é um trabalho longo, é um trabalho de meses, e que no final a farinha sai, 1 quilo de farinha hoje em dia por R$10. Então algumas pessoas chiam com esse valor, mas isso para mim até problemático, assim, falta de vergonha na cara de... É aquele rolê até, né? Sabe quando tu não sabe fazer algo? Se tu não sabe fazer, tu tem que pagar alguém que faça pra ti, né? É o mínimo, ou senão tu não tem como ter aquilo. Acho que é uma lógica um pouco básica, assim. Então esse rolê da farinha, pra mim, tá muito por aí, assim, nessa experiência direta, isso pra mim sempre foi problemático. Então o filme, pra mim, para além de levar a questão da produção, para que as pessoas entendessem como é feita, e são só recortes, na verdade, porque é um curta documental de 9 minutos, a ideia também é pensar esse processo do filme como um ato político. Um ato de mostrar para as pessoas como é feito, mas também um ato de pensar esse processo da desvalorização e que a galera começasse a entender, pelo menos as pessoas que tinham ou tiveram contato com o filme, com
com as minhas falas, pudessem entender a importância desse processo da produção para esses povos, o sustento que vem para esses povos a partir da venda e da produção dessa farinha. Então, para mim, era uma questão política também, né? Era uma questão de demarcação desse espaço mesmo, de falar dessas lutas que são umas lutas nossas e que é importante que as pessoas entendam esse nosso espaço e de valorizar, sabe? Essas culturas que vêm de dentro dos nossos territórios, assim. Então, ouro vai por aí, né? E aí, óbvio, o que eu falo, o que eu estava conversando com a Louise, é que na minha vida, o fato de eu estar envolvido em diversas linguagens artísticas, elas também se confundem, assim. 2018 é o ano que eu entro na universidade, né? 2018 eu entro na Universidade Federal do Maranhão para cursar teatro, licenciatura em teatro. Eu tinha um desejo, desde o meu ensino médio, de ser professor. E isso para mim era muito bonito e eu queria seguir com isso, assim. E aí, óbvio, né? Quando a gente pensa a questão da docência, a gente tem professores e professoras aqui, a gente entende também o espaço de desvalorização, que é o espaço da docência, né? Mas para mim, tava para além disso, e óbvio que aqui também não é querer romantizar esse espaço, mas tava para além disso, assim, né? O espaço da docência, a gente sabe que é um espaço muito importante, né? Para a construção de pensamento, né, da galera que está aqui, da galera que adentra esse espaço de ensino. E aí eu entrei para cursar licenciatura em teatro, e dentro desse processo da licenciatura, na universidade é quando eu me descubro enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa quilombola, e aí esses discursos começaram a fazer parte da minha vida, né, começaram a me atravessar. E nesse processo de descoberta, eu retorno para a minha comunidade nesse lugar também. Tá, agora que eu me entendo enquanto uma pessoa quilombola, eu também quero entender que território é esse que me habita. De onde que eu venho? De onde eu venho? Que família é essa? E aí eu começo a ir atrás dessas informações, eu começo a escavar essas informações. E aí eu tô falando isso para dizer que o livro é esse processo, o filme é esse processo também de descoberta, de começar a entender a minha história, de começar a entender de onde eu venho. Então, para mim é importante estar falando dessas experiências, né, de pautar essa territorialidade com uma galera que também tem as suas territorialidades e que podem se ver também dentro desse processo como referência, né? Para também construir os seus percursos a partir desse processo de materialização, né? O livro é uma materialização da história desse território. O filme é uma materialização da história desses territórios. E aí a gente está pautando aqui memória, né? E quando a gente pauta a memória, a gente entende que memória é algo que acaba indo, que acaba sendo esquecida com o passar do tempo. E quando a gente consegue materializar no processo de escrita, quando a gente consegue materializar no processo de imagem, a partir do áudio visual, né? Quando a gente consegue materializar de outras formas, a gente consegue, então, preservar essas memórias e essas histórias, né? E essa é a minha ideia, assim, né? A partir do meu território, é conseguir preservar as memórias do meu território, preservar as histórias, né, atravessadas ali, todo o processo de luta que a gente teve nessa comunidade, assim, né? E sim. Na parte dos agradecimentos, tu até cita uma professora, né, de português que de alguma forma contribuiu com a construção desse livro, né? Eu queria que tu falasse um pouco quem foi essa professora, né? Como ela marcou a tua vida. Então, eu acho que essa questão da docência na minha vida, do desejo de ocupar a sala de aula enquanto professor, é muito, inclusive, atrelado a essa professora. Eu tive uma professora no ensino médio, que era uma professora de português, Diana Oliveira é o nome dela. E aí eu lembro que no exercício mesmo de literatura na sala de aula, a gente teve um processo de escrita a partir de um texto, em produção textual. E aí nesse processo de escrita eu desenvolvi um texto que quando eu levei para ela falou para mim essa questão de... Ela percebeu no texto algumas potencialidades que ela compartilhou comigo. E, tipo, falou, poxa, talvez tu pudesse pensar mais nesse lugar da escrita, pela habilidade e tal. E aí isso foi um local, assim, que eu comecei a me encontrar a partir dessa fala dela, né? E aí, tipo, isso é massa porque a gente começa a entender a partir da escola mesmo, a partir das vivências que a gente tem com alguns professores e professoras, como um incentivo, numa perspectiva futura, né? A gente entende que esse espaço agora da educação, esse espaço que vocês ocupam, né, de sala de aula, é um espaço temporário, né, mas é um espaço de aprendizagem que vai levar vocês para outro lugar, assim. E é isso, assim, essa minha experiência com essa professora foi uma experiência que me levou para esse lugar, né, de hoje eu consegui ter um livro publicado, assim. E aí, a partir desse encontro, a partir dessa conversa,
eu comecei a pensar a escrita na minha vida mesmo como uma forma, assim, de pautar as minhas vivências, de pautar as minhas experiências. Tanto que quando eu comecei a pensar o nome do livro, me veio a questão da memória, porque isso já era muito importante na minha trajetória. Mas aí eu trouxe a ideia da memória como tradição e as invenções de uma vida. Porque quando eu penso as invenções de uma vida, eu não penso só a vida do Cadu, mas eu penso as vidas que são atravessadas na minha história e na minha vivência, como a minha professora de português no ensino médio. Foi uma professora que atravessou o meu caminho e que me fez enxergar na escrita uma possibilidade de reescrever histórias, assim. E aí, no corpo desse livro, eu trago isso, assim. Eu trago essas mulheres e aí eu comecei a perceber também como mulheres são muito gigantes na minha vida, assim. Eu falo pela minha estrutura familiar, que é composta em sua maioria por mulheres, e mulheres lideranças. E quando a gente fala de lideranças dentro de territórios tradicionais, a gente entende os impactos, né, que são enfrentados, né, por uma luta mesmo de conquista. A gente sabe desses enfrentamentos dentro de territórios quilombolas, a gente vê isso direto nos jornais. Então, a partir daí, o meu livro é composto por essas mulheres, assim. Esses imagéticos dessas mulheres, no sentido literal. As ilustrações são ilustrações de fotografias da minha avó, de fotografias da minha mãe, de fotografias de amigas minhas que se tornaram muito importantes nesse meu percurso. Eu li esse livro quando eu estava vindo de Belém para cá, né? Eu estava ali no ônibus e estava lendo ele antes de ontem. E aí, pensando também sobre a minha própria vida, porque assim, eu escolhi esse poema porque eu acho que ele fala muito sobre deslocamento, tanto no tempo quanto no espaço, né? E aí, fiquei pensando na minha própria vida, porque a minha família também vem do interior, né? E aí eu sempre cresci meio lá, meio cá, em diferentes interiores. E o Nego Bispo, né, que é uma liderança quilombola brasileira também super importante, depois vocês podem pesquisar. Ele falou outro dia sobre essa questão da gente retornar para os nossos territórios, né? Porque alguns jovens, quando saem dos seus territórios, seja para estudar, seja para trabalhar, às vezes passam muito tempo distante e às vezes não sabem nem como retornar. Porque às vezes quando retorna, não se sente pertencente àquele território, né? Na verdade, se sente pertencente a lugar nenhum, né? Chega um momento que você se desloca tanto que, meu Deus, eu não sou nem daqui, nem de lá, né? E aí ele estava falando justamente sobre a importância da gente saber retornar, né, para os nossos territórios, para as nossas raízes. E quando eu vou ao interior também, né, e lembro também, lembrando da minha infância, que foi muito feliz nos interiores, assim, tive as melhores experiências, de tomar banho no rio, né, de ir pra praia, de brincar ali com os meus primos, de forma totalmente livre. E aí eu fico pensando, né, sobre isso, assim, essa questão de deslocamento, e tu também vive isso, né, até hoje. Você tá sempre indo lá e cá. A gente também estava falando de levar os retornos desses nossos trabalhos para os nossos territórios também. Porque se a gente sair de lá com um propósito, então por que não retornar, né, com os desdobramentos desse propósito, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí eu tava falando com a Aloíse mesmo nesse sentido, assim, A Aloíse também é produtora audiovisual, né? A gente produz audiovisual e a gente faz movimentos muito parecidos, né? Dessas perspectivas das nossas vidas. E aí eu integro uma produtora audiovisual, que é a Bicho d'Água Filmes. E nesse processo da produção de audiovisual, a gente produziu um filme lá na minha comunidade, inclusive, na cidade de Santa Rita. É um filme, a nossa festa já vai começar, o nome do filme, que está pensando 2 territórios, o meu território, que é o Centro das Violas, e um outro território vizinho, que é a Vila Fé em Deus. E aí são territórios que estão à margem ali da BR, né, dentro da BR no estado. Nessa BR-135, a gente tem desde a cidade de Santa Rita até Itapecuru e trecho quilométrico, assim, de territórios que são à margem da BR, territórios quilombolas à margem da BR. E aí, falar isso aqui para vocês também é importante, de entender esses espaços no sentido de que também existe um desdobramento político aí, né? Porque tá acontecendo a duplicação da BR-135 e essa duplicação impacta esses territórios que estão à margem da BR,
E esse filme é um filme que também queria trazer isso para a pauta, assim, né? O audiovisual na minha vida também é uma ferramenta política, assim. Então a gente queria discutir essas questões da duplicação, né? Como um impacto direto na vida desses povos ali, das comunidades a essa margem. E aí nesse processo a gente produziu o filme, que tem essa temática dentro do filme, mas que depois desse filme, né, e dessas produções anteriores, a gente começou a entender a necessidade de retornar para essas comunidades com possibilidades mesmo, né? E aí, claro, possibilidades artísticas a partir do lugar que a gente trabalha, que a gente habita. E aí a gente criou um festival, uma mostra de cinema itinerante, que é uma mostra que está justamente pensando esse lugar de retorno, assim. A gente produziu um filme na comunidade, essa comunidade que é a comunidade que me pertence, e nesse processo da produção do filme, a gente retorna depois com o filme pronto para a comunidade, não só para exibir o filme para a galera que participou, mas também com ações formativas, né, para possibilitar essa formação para a galera, para que no futuro talvez eles possam ser as pessoas que estejam produzindo filmes, produzindo escritas e tantas outras coisas sobre as suas histórias, sobre as nossas comunidades e também contribuindo nesse processo, né, de construir um material sobre os territórios quilombolas do estado, assim, né, que eu acho que é uma luta também, não só dos territórios quilombolas, né, mas dentro desses processos que a gente se encontra, com quem a gente vai se atravessando, e esse processo de materialização dessas histórias, dessas memórias, que a gente sabe também que é escasso quando a gente vai entrar no processo de pesquisa dentro de sala de aula mesmo, às vezes para um trabalho, para um exercício, a gente encontra histórias sempre numa perspectiva de pessoas que não fazem parte dessa história, assim. E aí, quando eu falo isso, eu tô pautando raça, né? Tô pensando no lugar do branco, que às vezes ocupa esse espaço dos nossos territórios e vai para um processo de escrita a partir do olhar dele, né? Então, a minha escrita, por exemplo, sobre Ribamar, não vai ser a mesma escrita de vocês que moram lá, entende? Eu moro aqui, atualmente, eu também tenho residência aqui na Passo do Lumiar, perdão. Eu também tenho residência aqui na cidade de São Luís, né? Eu moro aqui no Saviana, que é no Bacanga. Então, se eu vou entrar em um processo de escrita sobre o Passo do Lumiar, a minha escrita não vai ser a mesma de vocês que tem a vivência lá desse território, que sabe como é morar lá, como é habitar lá. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu tô querendo falar, assim. Então, essa produção também é uma produção nossa, né? Da gente, pela gente, pra gente, né? Da gente pautar as nossas histórias, da gente conseguir escrever sobre as nossas histórias, da gente conseguir escrever sobre os nossos povos, né? E materializar tudo isso mesmo, assim, como um material que vai ficando para que outras pessoas possam ir tendo acesso. Quando eu tive esse encontro com essa professora no ensino médio, eu já escrevia, né? Então aqui são diversos poemas, são 15 poemas nesse livro. Desses 15 poemas, tem poemas que eu escrevi no ensino médio, entende? Então, sei lá, no meu ensino médio eu concluí em 2015. Então, desde 2014, que foi o meu segundo ano do ensino médio na época, que foi quando eu encontrei essa professora, eu comecei a escrever. E aí era um processo de escrita muito esporádico na minha vida, assim, da minha vida mesmo, né? E aí, a partir de então, eu sempre escrevi. Então, em um dado momento, quando eu tive a oportunidade de lançar um livro, eu meio que fiz uma curadoria do que eu tinha escrito para poder publicar, assim. Porque quando a gente escreve a partir das nossas experiências, e aí uma escrita muito livre, eu tenho muitos escritos íntimos, escritos pessoais meus, assim, sabe? E que às vezes a gente não quer compartilhar com o mundo, né? Então eu precisei fazer um processo de curadoria do que eu queria mesmo compor esse livro e também na estrutura do que eu queria levar com esse livro, a partir do que eu pensei como título, né? E aí a minha territorialidade era um ponto muito importante, então eu queria caminhar muito por aí, assim. Ideia de memória, ideia de tradição, a ideia de territorialidade. E aí foi mais ou menos aí, então... Que massa essa pergunta, assim. Porque isso é massa, assim, esses espaços de troca, porque a gente começa também a revisitar a nossa trajetória, assim, e isso emociona a gente, né?
esses últimos dias, e aí, como eu tô falando o tempo todo da minha família, da minha trajetória, também é um espaço muito sensível pra mim de me reconhecer mesmo, sabe? E aí, esses dias eu tava falando com uma amiga minha que a gente é muito egoísta às vezes com a gente mesmo, assim. De não parar um momento no tempo e entender o percurso que a gente já tem traçado na vida e todos os movimentos que a gente tem feito, assim. Talvez por isso que me emociona, desculpa por isso, inclusive. Mas eu acho que é muito importante a gente conseguir reconhecer a nossa trajetória e conseguir reconhecer as potencialidades dessa trajetória, né? E para os lugares que ela tem levado a gente, assim. Então é isso que eu tenho falado desde o início. A importância de bate-papos como esse é de entender também nas experiências do outro como possibilidades da gente conseguir chegar em outros futuros, né? E alcançar outros futuros e pensar outras trajetórias também nos nossos caminhos. Então, assim, eu me sinto muito feliz, assim, muito feliz de ser uma pessoa preta, sabe? De ser uma pessoa quilombola, que consegue ocupar um espaço como esse, de ter uma produção literária, de ter um livro publicado, de outras pessoas poderem conhecer a minha história, de outras pessoas poderem se reconhecer nos meus afetos, de outras pessoas poderem me ver, sabe? Isso pra mim é muito, muito, muito importante, assim. Então, por isso que não tem como não chorar. E aí, para além de tudo isso, no último ano que se passou, eu me candidatei politicamente, assim. Vou trazer essa história só para compartilhar um momento que para mim foi muito marcante, assim, tem muito a ver com o que ela lá pergunta. É que nesse processo da candidatura, lá na minha comunidade, no dia da eleição, teve um adolescente de 12 anos que mora lá perto da nossa casa, que no dia da eleição ele foi para a escola com o avô dele, né, que já é mais velho, para votar. E aí logo depois eu também tinha ido para votar. E aí eu lembro que quando eu tô entrando na sala de votação, esse rapaz, esse adolescente, tá vindo junto com o avô dele da urna de votação. E aí ele veio correndo na minha direção, me deu um abraço e falou assim: eu votei em ti, sabe? Tipo, isso pra mim, eu ganhei a eleição ali, sabe? Uma criança que conseguiu ver em mim uma perspectiva de futuro, assim, sabe? De ver uma referência, de ver um espelho. E aí, na minha infância, não era comum a gente conseguir ver pessoas pretas na TV. Não era comum a gente ver a galera falando sobre quilombo. Não era comum. Isso não era comum. Então, isso tem se tornado comum e a gente, que é a juventude potente do agora, tem ocupado esse espaço e tem feito esse movimento de se tornar comum e de fazer as pessoas se enxergarem na gente. Então, isso pra mim é importante. Isso pra mim é revolucionário, assim. Então, isso tudo parece que já fez valer a pena a minha trajetória, saca? É isso. Obrigado, Lala. E eu acho que se você se vê, se você acha ele tão grande, é porque você se vê nele também, né? Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, né? Acho que a única coisa que no momento nos diferencia são as oportunidades, né? A gente conseguiu entrar numa universidade, o que é uma grande vitória também para pessoas que vieram dos lugares de onde a gente veio. Mas vocês estão no mesmo caminho, né? Porque vocês estão na escola, estão estudando. Então, enfim, tudo que a gente fez é possível também que vocês façam até melhor, né? Até com menos erros, menos erros do que os que a gente já cometeu, porque sim, a gente erra muito nesses percursos, né? Não é nada fácil. Mas a gente também comemora durante o processo e também quando chega lá, né? Então, por isso que é importante esse tipo de evento, né? De lançamento do livro, de relançamento, enfim. Acho que ele tem que ser relançado sempre, né? Porque ele é muito atual também, né? A pergunta da trajetória. Acho que eu já falei um pouco também nessa perspectiva da trajetória, assim. Mas é isso, a gente tá pautando territorialidade, quilombola, a gente tá pautando negritude, a gente tá pautando mesmo os nossos corpos enquanto corpos políticos, né? Então quando a gente pauta isso, a gente já percebe que essas trajetórias que atravessam a gente são trajetórias complexas, né? São trajetórias que tiveram suas dificuldades, assim. Que a gente tá pensando num país que é um país racista,
né? Que é um país que coloca a pessoa preta, que coloca a pessoa quilombola em um lugar específico, em um lugar de exclusão, né? De um lugar que tem que ficar à margem da sociedade. Então, quando a gente pauta isso, obviamente que essas trajetórias são atravessadas de forma direta por isso. Então, a dificuldade aí é um processo geral, né? Um processo gritante, assim. Mas aí é que tá também, né? E aí, óbvio, a ideia é que não é romantizar nada acerca do racismo, que a gente sabe o que ele faz, que ele mata, que ele persegue, e tantas outras coisas. Mas a ideia mesmo é tentar, é o movimento que a gente faz, né? Eu utilizo o audiovisual, a escrita, o meu corpo como possibilidade de driblar mesmo o racismo e conseguir alcançar os meus objetivos, assim. E não só alcançar os meus objetivos, mas alcançar objetivos que eu possa trazer outras pessoas comigo. Porque quando a gente pauta essas temáticas, essas questões, a gente sempre está pautando na coletividade. A gente sempre quer alcançar os espaços em coletivo, né? E quando não, conseguir rasgar e romper essas portas para que não só a gente passe, mas outras pessoas passem também junto com a gente, assim. Então eu acho que talvez isso falar um pouco sobre essa perspectiva de trajetória, assim. Trajetória coletiva, que é difícil, mas que a gente vai coletivizando mais ainda e vai conseguindo mesmo esmurrar as portas e entrar em tudo que é espaço que a gente quer, né? Primeiro, aproveitar que a gente já vai encerrar, agradecer o espaço, né? Dizer que é muito importante ter essa troca aqui, é muito importante poder ouvir vocês. Essas perguntas, assim, que me fazem refletir sobre a minha trajetória também. E que é uma trajetória... E aí a gente tá falando de uma trajetória pouca, né? Eu tenho só 26 anos. Eu tenho só 26 anos. Teve alguém que me chamou de senhor. É o jovenzinho ainda aí com... um longo caminho pela frente. O que você almeja? O que eu almejo? Ah, tá. É isso, assim, o que eu falei anteriormente desse processo que é um movimento que a gente faz de abrir porta e de pensar a coletividade, assim. O que eu almejo é isso, assim, é que a gente consiga continuar rompendo essas portas e continuar levando as pessoas com a gente, sabe? Os nossos povos, os nossos territórios, as nossas identidades, as nossas histórias, as nossas memórias. Continuar o processo de produção, continuar trabalhando e pensando nessas ferramentas artísticas como o audiovisual, como a escrita, como o teatro, pensar mesmo como essas possibilidades de auxílio nessas aberturas de porta e continuar pensando esse corpo, para mim, como um corpo político, assim, né? Como um corpo que está na sociedade, como um corpo que quer adentrar os espaços, que quer criar raízes também e ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo andar, se conectar com outros espaços, com outras raízes, conhecer outras pessoas. Eu acho que é esse movimento que eu quero para minha vida, assim, sabe? Enfim, obrigado pela pergunta. Acho que a gente pode esperar livros e muitos filmes por aí, com certeza, né? Eu desejo vida longa, a tua arte fica dúvida. E quero agradecer mais uma vez à escola, a vocês pela disponibilidade, pela atenção. Eu percebi que vocês realmente estavam escutando, participando, né? Isso hoje em dia tem sido um pouco raro, porque a gente fica ali muito preso ao celular, né? E acaba não aproveitando e não aprendendo coisas tão valiosas como eu acredito que a gente tenha aprendido nessa tarde, né? Sim. É bem rapidinho. E aí uma coisa que eu já reparei, eu acho que nesse livro eu tenho falado muito sobre o tempo. Eu acho que é um livro que é lançado pós-pandemia, apesar de ter escritos diversos, mas também tem escritos nessa lógica, não necessariamente sobre a pandemia, mas pós. Então eu acho que talvez essa ideia de tempo foi ficando cada vez mais presente, né? E aí tem um poema que eu chamo O Tempo é Pai. E eu falo assim: dizem que o tempo há de sarar aquilo que foi ferido e tornar o que não é possível. Dizem que há de levar o que nos tortura, trazer o que nos dá alegria, salvando-nos da noite escura, fazendo nascer a luz do dia. Dizem que há de levar as mágoas, fazendo deixar o pior que viveu. Quando volta, traz consigo boas histórias, fazendo lembrar o melhor que esqueceu. Pai da saudade, irmão da idade, amigo da vida, remédio da desiludida. Ai, tempo que vai, tempo que vem, tempo do bem. Tempo que não é o todo-poderoso, mas faz milagres extraordinários. Leve embora o meu fardo doloroso, resolvendo tudo que é necessário. Tempo passado, tempo bem vivido, tempo amado, nunca esquecido. Tempo que corre, viaja, arrasta, aproxima tudo, afasta. Anda pesado de tanta dor,
que toma de muitos que sofrem de amor.